O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Voltamos, que bom que você ainda está aqui com a gente e você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Vantini, estamos juntos aqui conectados na RM Vale TI 2021, esse que é um dos maiores eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Estamos iniciando agora o nosso segundo painel do dia. Esse é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos e por esse espaço aqui dos painéis irão passar 90 especialistas para tratar de diferentes assuntos. Vamos falar daí sobre construção civil, indústria 4.0, cibersegurança, cidades inteligentes. Tem muito assunto ainda para a gente tratar por aqui. Agora faremos um painel que iremos falar sobre automação de processos robóticos, como reduzir custos e erros humanos. Sejam todos muito bem-vindos nesse espaço. Agora que eu convido aqui os nossos participantes, quem vai mediar esse nosso segundo encontro desta quarta-feira, dia 23 de junho, é o Tiago Ponte. Ele que tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, negócios e inovação e é cofundador da empresa Panda 3. Muito bom dia a todos vocês. Tiago, passo a bola para você agora. Um bom encontro aí, um bom bate-papo virtual. Obrigado, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco nessa manhã. A gente está aqui com três feras para debater um tema que eu gosto bastante. A gente, em inovação, fala há muito tempo de automação como viabilizador de negócios, como uma ferramenta eficiente para a gente poder ter negócios mais eficientes e assim poder fazer inovação de fato, né? Então é um prazer estar aqui nesse painel. Sem delongas e dá para dar bastante espaço para o pessoal compartilhar conhecimento conosco aqui hoje. Vou apresentar quem está aqui com a gente, em ordem de apresentação. A Adriana Silvéria, ela é gerente de marketing da
Tria Software, um dos patrocinadores aqui do nosso evento. Ela é atuante na área de marketing e eventos há mais de 15 anos, em empresas como Embraer, Trelleborg, e atua hoje na posição de gerente de marketing da Tria, desde janeiro de 2019. Vivencia o mercado de tecnologia de informação profundamente, né? A posição do marketing ali bem perto de vendas e posicionamento de portfólio é bem bacana. Então, acredito que a Adriana vai poder compartilhar um conteúdo super legal conosco hoje. Na sequência, vem o Gustavo Pereira. Gustavo, arquiteto de soluções da GSW Software Limitada, profissional com formação em ciências contábeis e pós-graduação em tecnologia da informação, também mais de 20 anos de experiência em gerenciamento e implantação de sistemas de gestão e soluções fiscais aqui no Brasil e no exterior. E a Camila Hilst. Bom dia, Camila, gerente de projetos da Tria também. Atua há mais de 15 anos com projetos, com experiência na liderança, utilizando metodologias ágeis e waterfall. Sempre em busca de atualização, está na finalização do seu MBA em transformação digital e futuro dos negócios. Hoje é responsável pela área de projetos da Tria, realizando a gestão e acompanhamento do portfólio desta área. A gente vai ter agora a sequência de apresentações com o time. No final, a gente volta para uma mesa redonda. Então, desde já, encorajo o pessoal a compartilhar perguntas, quem tiver interesse em aprofundar algum tema específico trazido pelos nossos convidados, ou alguma curiosidade sobre esse tema que já há algum tempo está aí no mercado e é super relevante, por favor, compartilhem com a Vanessa, compartilhem com o pessoal da produção e a gente repassa com o time aqui no final, tá? Bom, Adriana, fica à vontade e depois a gente retorna. Tá, joia, obrigada, Thiago. Eu, assim como o Thiago, primeiramente queria agradecer aos organizadores aqui da RM Vale TI, né, por trazer esse tema, né, de automação de processos, que é um tema hoje muito vigente, né, na questão de busca de tecnologias para melhorar a produtividade e redução de custos, por exemplo, dos negócios. Bem, falando um pouco da Tria, né, é uma empresa que está há 3 anos no mercado, né, uma empresa de desenvolvimento de software, que atua da solução completa em software, do início ao fim, ou seja, desde a consultoria até a mensuração da aplicação dos resultados do software desenvolvido. E hoje nós somos especialistas nessa tecnologia de automação de processos robótica, que é o RPA. E também nos posicionamos como transformadores digital nas empresas, impulsionadores da transformação digital. Hoje tem-se muito falado de transformação digital e o RPA, né, ou a automação de processos, é uma tecnologia de destaque para se seguir nesse processo de transformação. Com a pandemia, a gente viu que mudou a forma de trabalho, o distanciamento social fez com que as pessoas se distanciassem e a aquisição por a digitalização nas empresas explodiu, né? A gente que é fornecedor de tecnologia percebeu que a demanda realmente aumentou pela busca de soluções, né, como a automação de processos, para que os negócios por si só, né, se tornem mais eficientes. E o RPA, nesse caso, é o primeiro passo. A gente diz que uma digitalização, uma transformação digital inicia por essa tecnologia, porque a empresa já conhece os seus processos, já tem mapeado os seus processos e sabe da dor dela, que ao automatizar esses processos através de robô vai ter inúmeros benefícios que eu vou citar mais para frente aqui nessa apresentação. Eu trouxe outro termo que também é bastante difundido, né, nessa área de automação, que é a hiperautomação. O que seria isso? É uma empresa entender o seu todo, né, o seu negócio como um todo, e ver estrategicamente como ela pode aplicar as tecnologias, por exemplo, o RPA combinado com inteligência artificial, Big Data, chatbot. Então, ela começa a digitalizar os processos que ela julga ou os manuseios, né, as tarefas que ela julga estrategicamente para ela, como um todo, para que otimize os resultados, os ganhos dessa empresa, né? Ou seja, é uma espécie de você mapear tudo de uma forma completa para que você tenha um melhor resultado. E eu trouxe alguns dados de mercado, né? Assim como eu venho da área de marketing, né? Então, desde 2018, eu venho estudado o avanço e o crescimento da tecnologia de RPA
mundialmente e também aqui no Brasil, né? Segundo a Gartner, né, o mercado de RPA, por exemplo, vem em média crescendo de 50% a 57% ao ano. E até 2024, menciona que as grandes organizações vão triplicar a aplicação de RPA em seus processos. E isso a gente está vendo que não é só também uma demanda de grandes organizações. As médias organizações estão também se movendo, né, e entendendo como poderiam aplicar a automação de processos, né, robótica em sua operação. E como está se aumentando a demanda, né, acaba-se que é uma tendência que daqui a pouco ou mais para frente vai diminuir os valores da aquisição de RPA de 10% a 15%. Isso é uma estimativa, né, não só pelo fato de o aumento de fornecedores capazes de fornecer, né, essa tecnologia, mas mais para frente eu vou falar também a questão de soluções prontas já disponíveis no mercado de RPA, que são comuns em determinadas áreas, né, processos comuns de determinadas áreas. E aí eu trouxe aqui um trocadilho, né? Que nem se fosse fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Mas toda automação de processos é RPA? Ou todo RPA é uma automação de processos? Na verdade, não necessariamente a automação de processo é feita por softwares robôs, né? Pelos bots. A automação de processo pode, por exemplo, ser feita quando você tem alguma coisa manual e um processo, alguma atividade manual, e você fazer com que essa atividade se inclua dentro de um sistema. Então, na verdade, o RPA, sim, é uma automação de processos, mas nem toda automação é somente o RPA. Eu gostaria de deixar isso claro, porque às vezes se fala muito de RPA, e não necessariamente a automação pode ser feita através de softwares robôs. Quando você se fala de RPA, que é um dos destaques aqui desse painel, né, a gente fala de ferramentas que possibilitam essa adequação, né, a fazer a programação desses softwares robôs. Hoje, aqui na Tria, nós somos parceiros oficiais, por exemplo, da UiPath, que é uma das maiores ferramentas de RPA do mundo, né? E também da Theobald Software, que é uma ferramenta de automação que permite a automação direta no SAP. Esse é o nosso parceiro internacional. Mas é claro que existem outras ferramentas no mercado, inclusive a nossa equipe é capacitada para desenvolver também nessas ferramentas, porque às vezes nós temos alguns clientes que acabam vindo já com licenças, né, prontas, ou seja, já fez alguma automação em algum processo, está trocando de fornecedor, mas já tem uma licença, por exemplo, do Automation Anywhere e Blue Prism. Então, a nossa equipe se capacitou para criar soluções de RPA tanto na UiPath, que a gente é parceiro oficial, quanto em outras ferramentas disponíveis do mercado. Esse é o nosso personagem, é o T-Bot. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vê-lo já durante a RN Vale TI, né? Porque nós já participamos, essa é a terceira edição que a Tria participa da RN Vale, e sempre nós, desde 2019, antes da pandemia, nós focamos a nossa atuação nessa tecnologia de automação de processos robótica. Então, o T-Bot vem... tudo que a gente fala de automação, que soluções que a gente está desenvolvendo nessa tecnologia, o T-Bot é quem encabeça nossas campanhas e as explicações necessárias para o mercado, né? Então, conceituando a automação, sei que é um pouco básico, mas talvez aqui esteja público de todas as esferas, né? A automação de processos robótica, o RPA, nada mais é que você ter um fluxo de tarefas repetidas em seu processo e você conseguir automatizá-lo. Ou seja, um robô vai ser programado para executar cada passo daquela tarefa, como se fosse um ser humano realizando a ação. O robô ele pode logar-se em um sistema, ele pode entrar num portal, pegar um arquivo num diretório, subir nesse portal,
ou seja, tudo que um ser humano faz, que você consegue mapear através de um fluxo, a gente consegue programar um robô para executá-lo. E aí eu trouxe alguns mitos e verdades, né, sobre o RPA, que muita dúvida, às vezes, para quem principalmente não é da área de tecnologia, acaba tendo, né? Aqui diz, o principal motivador dos projetos de RPA é a capacidade de melhorar a qualidade, velocidade e produtividade dos processos. Isso é pura verdade, né? Alguns dos benefícios principais de você automatizar um processo são esses: você ter uma maior eficiência no processo, né? Você ser mais ágil e também a produtividade ser maior, porque um robô, por exemplo, ele trabalha 24 horas, 7 dias da semana. Então, você pode programar o robô para ele estar executando a tarefa a qualquer momento e você acaba tendo uma maior eficiência do processo. Outra pergunta, só a área de TI consegue entender e aplicar soluções de RPA nos processos? Não, esse é um mito. Na verdade, a priori, antes era realmente a área de TI que se procurava por soluções de RPA, mas agora a gente tem visto que outras pessoas estão comprando a ideia, como gestores de operação, gestores logísticos, de compras, ou seja, aquele que detém o processo e entende que o benefício de estar automatizando esse processo para que tenha maior, no caso, como citado acima, velocidade, produtividade e qualidade. Então, outras áreas estão solicitando, demandando por RPA, e o TI acaba sendo um suporte ou ajudando também na escolha do melhor fornecedor para desenvolver a solução. Meus colaboradores passarão a se sentir ameaçados com o robô executando as tarefas. Quando a gente fala que um bot, né, vai executar as tarefas, da pessoa já pensar que um robô vai estar tomando o meu lugar, mas não, os seus funcionários vão acabar se sentindo mais motivados, porque eles vão deixar de realizar tarefas repetidas, alguns clientes até me falam chatas, né, monótonas, desumanas, e acabam indo para tarefas mais estratégicas que necessitam de alguma inteligência. Então, os colaboradores passam a se sentir parte da empresa e acabam estando mais motivados. E outra, como a gente falou aqui na questão de redução de custos, né, é um dos ganhos também do RPA? Sim, é verdade, porque você acaba colocando seus recursos, né, por exemplo, até as pessoas mesmo, em tarefas que vão te dar uma maior eficiência, né? Você vai ganhar em tempo, você vai ganhar em qualidade, não vai precisar de retrabalho, vai minimizar erro. Então, acaba que a redução de custo também sendo um dos benefícios da aplicação dessa tecnologia, né? Aqui alguns exemplos de softwares ou outras ações que a gente pode estar automatizando, por exemplo, dentro do SAP, de alguns ERPs, portais web, do Office. Então, assim, são alguns exemplos do que se pode automatizar. E hoje eu destaco no mercado que as áreas, por exemplo, financeira, de compras e atendimento ao cliente é o que mais está aplicando ou buscando soluções em RPA. Esse é um dado interessante para você ver que as empresas estão se movimentando e essas áreas que geralmente têm processos repetidos, né, acaba optando por essa automatização. E aqui, como eu falei daquela questão da tendência de diminuição, né, de 10% a 15% o valor de aquisição de um RPA, eu gostaria de falar que já existem soluções prontas de RPA no mercado. Porque alguns processos são comuns entre as empresas. Por exemplo, a gente tem soluções prontas de RPA para a área fiscal, que é o nosso Fiscal Manager, né? E empresas estão adquirindo essa solução, ela já está pronta, então basta mesmo pegar alguns detalhes como a base de dados, alguma coisa nesse sentido, e ela já consegue utilizar a solução. Por exemplo, a gente tem a parte de transmissão automática,
de arquivos de SPED fiscal, SPED contribuições e GIA, a gente tem também a recuperação de XML, ou seja, os robôs são programados para executar esses processos, essas tarefas, e acaba que quando você vai adquirir essa solução, quando uma área fiscal vai adquirir essa solução, acaba se tornando mais possível, né, a aquisição com um preço mais reduzido. Bem, era isso que eu queria falar, eu queria dar um overview mais com dados de mercado, fazer uma conceituação do que é o RPA, também indicar algumas diferenças, e posteriormente a Camila Hilst, que também é da TRIA, vai falar dos casos reais, né, onde nós já estamos fornecendo soluções e os resultados adquiridos pelos nossos clientes. Super legal, Certo, Adriana. Thiago? Obrigado por condensar num tempo curto tanto conhecimento. Sim. E ter preparado o terreno para o pessoal seguir, né? Eu agradeço mesmo, queria compartilhar, refletir contigo aqui rapidinho alguns takeaways que eu tirei da tua fala para a gente provocar o pessoal para reflexões lá no final, né? Você, acho que colocou muito bem a parte de ter o RPA e esses processos de automação como um gatilho para a inovação, né? Então, você focar numa inovação, numa ferramenta que vai te gerar economia, que vai provar para a empresa que dá para trazer inovação com resultados práticos de negócios e daí seguir num processo de inovação, uma coisa que a gente fala bastante aqui na Panda também. Então, achei super legal e bacana a abordagem da TRIA nesse sentido. Também a autonomia para a área de negócios, né? Então, a área de negócios como um agente de inovação, alguém que está ali puxando à frente do mercado, entendendo como que está o crescimento da empresa, depender de uma TI que está sempre com backlog de projetos, que está sempre ali apertada e com dificuldades de priorizar a inovação, você ter no RPA, pelo que eu entendi, uma ferramenta que dá autonomia para a área de negócios é bem legal e um motivador para as pessoas também, derrubar um pouco esse tabu de que robô veio para tirar emprego. É o contrário, né? Veio para transformar a nossa sociedade, a nossa economia, os negócios de uma forma bem profunda e criar novas oportunidades. Então, o mundo mudou, obrigado. Né, Thiago? E você inovar você tem que entender as tecnologias e como elas podem te ajudar, né? E o RPA está aí para isso. Exatamente. E a TRIA também, obrigado pela contribuição. Sim, obrigada. Mesmo. A gente volta daqui a pouquinho, vou trazer o Gustavo agora, para manter a barra alta, né, Gustavo? A Adriana abriu super bem, acho que colocou um conteúdo legal para você poder complementar com a experiência da GSW. A responsabilidade agora é grande, né, de manter o mesmo nível. Não é, cara? Bacana mesmo e vamos lá, fica à vontade com o teu tempo, a gente volta no final, quem tiver perguntas, por gentileza, continue compartilhando e vamos aproveitar o conteúdo do Gustavo. Até já. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adriana, pela apresentação também. Obrigado, Thiago. Agradecer também toda a equipe aí do Parque Tecnológico, do evento, da RM Vale TI. Então, a ideia agora, dentro da minha apresentação, é a gente pegar esse gancho que a Adriana colocou, contextualizando todo o conceito de RPA, que foi muito bem colocado por ela, né? Eu vou dar uma passada, reforçar mais alguns conceitos também, mas principalmente falar um pouco sobre exemplos práticos, né, de RPAs, onde os RPAs já estão sendo já está tendo uma atuação hoje no mercado, né? O Thiago já fez as apresentações iniciais ali, mas eu sou o Gustavo Pereira, eu sou arquiteto de soluções do grupo GSW. A minha formação é em ciências contábeis, por isso eu vou até passar alguns exemplos de RPAs voltados para a área tributária, para a área fiscal das empresas também, né? Tenho uma pós-graduação também em tecnologia da informação. E a GSW, só para quem não conhece, é uma empresa também já atuante há 30 anos no mercado. Temos presença aí nacional e internacional, hoje com mais de 500 colaboradores, né? E vamos para a apresentação, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre, contextualizar um pouco mais sobre a questão do RPA, né? Se o RPA realmente é um vilão ou é um aliado para a sua equipe. A gente sempre considera o RPA como um aliado para a equipe, como já foi bem colocado, né? Onde a gente vai tirar aí processos repetitivos do dia a dia da empresa e otimizar o trabalho dessa equipe, focar o trabalho dessa equipe, principalmente na parte de análise, na parte de
análise de dados, né, para que essa equipe possa realmente estar contribuindo aí na formação de informações para as empresas para tomada de decisões, né? Então, quando a gente fala nessa questão de RPA, só contextualizando um pouco aí, o que a gente tem aí dentro dessa fonte que é o Forrester, né? As empresas, né, tendem a aumentar, pelo menos mais de 10% das empresas tendem a aumentar o seu processo de robotização, de automação em mais de 40%. 26% das empresas dizem, né, que vão estar aumentando em 5%. 16% diz que vão estar mantendo investimento. E 13% dizem que vão estar fazendo algum tipo de redução em relação aos investimentos de RPA, né? Mas se a gente pegar essa faixa aí de 40%, né, de mais de 10% das empresas hoje dizem que vão estar aumentando em 40% a sua tecnologia, investindo em tecnologia, investindo em processos robóticos, né, já é um grande filão aí para a gente poder trabalhar e poder estar ofertando essa tecnologia aí no mercado, né? Aqui também dando uma passada rápida, né? 86% das empresas tendem, né, a ter uma melhora de experiência, principalmente na interação com os clientes, na utilização de RPAs, redução de custos, aumento de receita, né? A empresa, na verdade, não faz investimento sem pensar em aumento de receita. E o RPA, a partir do momento que ele otimiza processos, ele pode sim trazer um aumento de receita para as empresas. E a otimização dos processos de gerenciamento de mudanças também, né? Aqui só uma contextualização também de aceleração dos projetos de RPA, os impactos da pandemia, né? Se a gente for analisar em períodos de crises anteriores, se a gente for pegar de 1970 a 1982, que tivemos várias crises em relação ao petróleo, enfim, existia um tempo aí máximo de recuperação de níveis de emprego de 2 a 6 meses. Entre 91 e 2009, a gente está falando já que esse tempo de recuperação de empregos leva de 17 a 23 meses, quase 2 anos aí, uma média em relação à recuperação de empregos, né? E essas tecnologias, a tecnologia do RPA, ela vem justamente no sentido de estar fazendo a substituição de trabalhos rotineiros, trabalhos repetitivos, né, de média habilidade, para o uso de tecnologias de automação. É a mudança do mercado, isso é irreversível dentro do mercado, né? Falando agora um pouquinho aqui sobre os processos hoje que já existem, né? O que hoje a gente pode estar trabalhando já em relação a RPAs, principalmente voltado para a área fiscal, né? Então hoje, a gente trazendo aquele conceito que o RPA é muito mais um aliado no seu processo do que um vilão, né? Vamos dizer assim, a principal funcionalidade de um processo robotizado é a eliminação de processos repetitivos, digitação de dados, conciliações simples, né? O pessoal que é da área contábil, principalmente, tem aí uma grande gama, uma grande horas de utilização de conciliações de contas em fins de períodos, e isso a gente já tem tecnologia hoje para robotizar esse processo também. A gente sempre vai exigir a intervenção humana, né, para corrigir qualquer tipo de erro ou falha, ou seja, a análise humana ela não é substituída por um processo de RPA. Sempre a gente vai ter que ter uma análise humana por trás. Toda a parte de aumento de segurança de informação, redução de exposição fiscal, a gente pode estar garantindo isso daí através de processos robotizados, né? O processo de robotização, na verdade, ele destaca a capacidade humana, né? Ele não inibe a capacidade humana, mas ele destaca a capacidade humana em fazer planejamento, reduzir custos dentro da área tributária das empresas também, né? Aqui uma visão geral de produtos hoje que a gente já utiliza, são produtos prontos hoje já no mercado, a própria GSW comercializa vários desses produtos, mas são produtos que já estão prontos hoje no mercado, já sendo utilizados por várias empresas dentro desse conceito de RPA, de automação das empresas, né?
Então, hoje, quando a gente fala em soluções de automação, a gente fala hoje de processos que vão desde a captura automatizada de documentos fiscais eletrônicos. Então, quando eu falo documentos fiscais eletrônicos, eu estou falando em nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica. Hoje a gente já tem capacidade para estar fazendo uma busca robótica em municípios, né? Mesmo os municípios tendo aí vários layouts diferentes para cada tipo de documento, a gente consegue hoje ter aí uma gama grande de municípios, mais de 1.000 municípios que a gente consegue fazer uma busca robótica de notas fiscais de serviço. Toda a parte de recebimento, de automação do recebimento, não só fiscal como físico, com integração com a RP também, é outra possibilidade que a gente já tem no mercado. Calendário fiscal, todo um workflow para a gente poder gerenciar as entregas dentro da minha área contábil, dentro da minha área fiscal. Todo o planejamento de entregas das minhas obrigações acessórias, a gente consegue também hoje disponibilizar uma ferramenta de automação para esse processo. Automação de entregas também, entregas de SPED fiscal, SPED de contribuições, REINF, automatizar todo esse processo de entrega de obrigações, saneamento de cadastros, monitoramento. Isso aqui é bastante importante também, essa ferramenta de monitoramento. Hoje, as empresas elas gastam muitas horas em estar fazendo monitoramento dentro do ambiente da Receita Federal, dentro do ECAC, saber a sua lista de pendências dentro da Receita Federal ou dentro de uma Secretaria da Fazenda Estadual. Automação de certidões negativas. Hoje, empresas necessitam ter sempre atualizadas as suas certidões negativas e a gente consegue hoje robotizar todo o processo de geração de certidões negativas também e monitorar toda a caixa postal do contribuinte dentro dos órgãos federais e estaduais. Tá? Então, são processos hoje que já estão disponíveis hoje para as empresas. Várias empresas já estão utilizando esses processos hoje na sua automação, né? No seu dia a dia, aí, contribuindo aí para um processo mais automatizado na gestão fiscal, na gestão contábil das empresas. Aqui só dando um exemplo, né, só contextualizando um pouquinho mais isso daí. Então, quando a gente fala de RPA, na automação de notas fiscais, dentro do recebimento fiscal e físico, é aquilo que eu comentei. A gente parte hoje, desde a emissão da nota fiscal pelo fornecedor, a captura de todos esses arquivos, a captura de todos esses XMLs, né? A comparação desses XMLs de forma automatizada com ordens de compra, com pedidos de compra e toda a integração desse processo com os RPs. Toda a parte de gestão de departamento fiscal, toda a parte de entrega, né? Gestão de entrega de obrigações fiscais, hoje já é uma realidade, a gente consegue hoje estar gerenciando, controlando todas as entregas, tanto obrigações principais, obrigações acessórias. A gente consegue hoje criar todo um fluxo de entrega de forma automatizada dessas obrigações acessórias, gerando aí níveis de mensagens de alerta, caso alguma coisa fuja aí dentro daquela rotina que foi pré-estabelecida, gerenciando um alto volume de informações, de obrigações de forma centralizada. Tecnologia hoje 100% cloud, então a gente alia aí, né, um processo robotizado com um processo de tecnologia cloud e um processo de inteligência artificial também dentro desse processo. Né? Toda a parte de programação de entregas de forma automatizada e todo o controle de prazos, de fluxos de tarefa dentro de uma área fiscal, dentro de uma área contábil, a gente consegue hoje já ter ferramentas, né, para que faça toda essa automação para as empresas. Toda a parte também de geração, transmissão de obrigações acessórias de forma automatizada, partindo desde o RP até a geração do arquivo e a transmissão automatizada desse arquivo para os órgãos públicos, né? Então, como eu comentei, desde toda a parte dos SPEDs, REINF, SPED fiscal, SPED de contribuições, a gente consegue automatizar todo o processo de entrega também dessas obrigações.
E monitoramento de pendências, né? Monitoramento de certidões negativas de débito. Isso é até uma tecnologia nova. A gente robotizar o que a empresa tem hoje, o que a Receita Federal, por exemplo, aponta de pendência na empresa. A empresa ela precisa estar sempre ciente daquilo que está sendo apontado para ela. Então a gente consegue hoje ter esse tipo de apontamento de forma automatizada também, e também está gerando toda a parte de certidões negativas, né? Então todo esse controle de renovação de certidões negativas, controle de caixa postal dentro dos órgãos públicos, controle de relatório de pendências dentro dos órgãos públicos, a gente consegue hoje disponibilizar de forma automatizada através de processos robóticos essas informações, né? Toda a parte de geração de guias tributárias, automação de geração de guias tributárias, a gente consegue também estar realizando todo esse processo através de robotização. Então, partindo aí, por exemplo, de um XML de saída de uma empresa, a gente consegue estar gerando toda a parte de GNRE, por exemplo, mas não só GNRE, mas GARI, DARF, enfim, todos os demais processos também, todas as demais guias tributárias, a gente consegue fazer a geração dessas guias e também o pagamento dessas guias, né? Hoje a gente já tem processos também automatizados de RPA, que além da gente automatizar uma geração de guia de pagamento, de tributo, por exemplo, a gente já consegue disponibilizar essas guias para pagamento. O que é comum a todos esses RPAs? Primeiro, né, questão de interface com demais sistemas, com os sistemas de gestão das empresas. Hoje a gente consegue fornecer já uma interface pronta para todas essas soluções com sistemas como SAP, sistemas da TOTUS, Proteus, DataSul, Infor, Oracle, Microsoft, JD, os principais RPs aí de mercado, a gente já consegue disponibilizar uma interface pronta e tornando assim o processo realmente automatizado, né? Desde a ponta desde, por exemplo, da captura de um XML de uma nota até a escrituração dessa nota fiscal propriamente dita dentro do RP da empresa. Além disso, né, todos esses produtos de RPAs que estão disponíveis hoje, que a GSW, por exemplo, oferece, ela tem uma característica de modularização. Você não precisa, por exemplo, estar adquirindo um pacote de RPA como um todo. Você pode estar adquirindo soluções de forma apartada e depois estar fazendo as suas personalizações, suas customizações, toda a parte de contratação em SaaS, toda atualização constante tecnológica ou legal, ou seja, dentro de valores de suporte, manutenção, que são cobrados aí pelas empresas, já está embutido toda a parte de atualização tecnológica, toda a parte de atualização legal também desses RPAs. E a gente também trabalha com outras plataformas de RPAs, como a YPF, por exemplo, que é uma plataforma de desenvolvimento que a gente pode personalizar alguns RPAs de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Pessoal, só complementando agora, finalizando a apresentação, eu vou mostrar um exemplo aqui de alguns cenários reais já de RPA. Isso aqui seria já uma interação humana com o robô, né? É um exemplo aqui de um chatbot, né? Então, por exemplo, nesse exemplo específico aqui, a gente está dando um exemplo de uma interação humana, onde ele está entrando dentro de um chatbot e ele na verdade, ele quer fazer a interação humana, ela quer disponibilizar ali toda a parte de robotização da criação de um pedido de compra. Então, por exemplo, a pessoa ela está entrando em contato com a empresa, o robô já disponibilizou para ela quais são os últimos pedidos que foram feitos, se ele quer repetir algum desse pedido, se ele quer fazer um pedido novo, como é que está essa situação, se ele quer formalizar esse pedido já com a empresa, ou seja, o robô interagindo com o humano, né? O robô interagindo com o humano e determinando para ele quais são as opções, o que ele pode estar já fazendo um pedido de compra, por exemplo, gerando esse pedido de compra de forma automatizada para ele, ou seja, uma automação
realmente de, vamos dizer assim, de 100% de um processo de compras nesse caso, né? Um outro exemplo que a gente tem aqui também é um exemplo já de uma utilização de um processo de robotização, mas já dentro de um cenário interno da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de um cadastro de projeto, onde a empresa ela precisa estar constantemente fazendo o cadastro de novos projetos. A gente pode estar também robotizando esse processo de cadastros, né? Eu posso estar robotizando toda essa criação de cadastros de novos projetos, partindo aí de uma necessidade também de um processo robotizado. Mais uma vez, uma interação humana com o robô. Eu estou dizendo para o robô o que eu quero estar cadastrando, quais são os projetos que eu quero cadastrar, que tipo de projeto que eu quero cadastrar, e o robô já disponibiliza esses cadastros de forma automatizada, né? Então, são assim, alguns exemplos hoje que a gente tem, nesse caso aqui, de um chatbot, que seria a interação humana diretamente com o robô. O robô interagindo ali com uma pessoa que está entrando de forma externa ou interna, né, acessando de forma interna ou externa essa necessidade, passando essa necessidade para o robô e o robô dando uma solução para ela de forma automatizada, né? Então, assim, existem vários segmentos hoje, várias aplicações desses processos de robotização. A ideia foi estar trazendo alguns desses cenários aí para vocês, dentro da área fiscal, dentro da área contábil, e também em essa interação humana, que pode ser para a área de compras, para a área de vendas, enfim. A gente pode estar trabalhando aí com diversas possibilidades, né? Gente, basicamente isso aqui. Agradeço aí a companhia e a apresentação e a presença aí de todos. Eu vou passar novamente aí para o Thiago, que vai dar continuidade aí ao processo. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Acho que esses casos práticos foram super legais, ter compartilhado a experiência da GSW, então obrigado mesmo. Rapidinho aqui, para antes de passar para a Camila, gostei quando você falou para a nossa audiência aqui que é uma oportunidade de carreira. Então lá no começo você falou bastante do crescimento do mercado. Então para quem quiser investir na carreira de trabalhar com robôs, tem bastante mercado, e também para quem quer usar no seu negócio, a competição está usando, né? Se tem muita gente investindo, se você não está fazendo, o teu concorrente está fazendo. Então é uma questão de competitividade, começar a conversar com o GSW, com o TRIA, com quem está trabalhando nesse mercado para entrar de vez nisso daí, né? Obrigado, Gustavo. Camila? Imagina. Bom dia, Thiago, tudo bem? Gustavo, que a gente está com um tempinho apertado aqui. Fica à vontade para seguir com o teu painel, contar mais um pouquinho de como a TRIA tem trabalhado com robotização. E a gente volta no final, já soube que a gente tem algumas perguntas aí. Até daqui a pouco. Até mais, Thiago, obrigada. Bom dia, pessoal. Nós vamos seguindo daqui, então, falando sobre automação com inteligência. E aí eu vou compartilhar com vocês, a ideia é que a gente compartilhe alguns cases de sucesso da TRIA, né? A TRIA se posicionando aí como um impulsionador na transformação digital das empresas. Vou compartilhar com vocês as melhores práticas que nós temos em projetos. Nós elegemos, então, aí 7 etapas para um projeto de sucesso de RPA, né? E aí, o que nós julgamos que são essas etapas? Mapear, habilitar, preparar, modelar, construir, testar e sustentar. E aqui nós acreditamos que cada uma dessas etapas carregam a chave do sucesso do projeto. Então, bom, como já foi dito aí pela Drica, pelo Gustavo, né, a automação dos processos, ela inicia no mapeamento. É fundamental que a gente faça o entendimento do processo e que a gente entenda qual é a estrutura de valor daquele processo, antes de qualquer coisa. Feito esse entendimento, e aí nós podemos levantar quais são os requisitos e definir quais vão ser as entregas desse processo. E aí a gente pode fazer uma automação mais inteligente, né? Voltando a lembrar que essa automação não vai tirar o lugar de ninguém. O que vai acontecer é que o profissional vai ter uma atuação muito mais estratégica, né? Nesta etapa de mapear, também é fundamental que a gente defina quais são as regras dos processos, quais são as regras do negócio que serão configuradas no robô. Tá? Feito isso, a gente vai habilitar. O que seria isso, então?
é quando a gente faz toda a configuração da arquitetura, da infraestrutura. Nós vamos discutir e modelar a arquitetura, vamos discutir quais são as opções de implantação do orchestrator, se vamos ter gravação de log, se esse robô ele vai trocar configurações com outro robô, vamos definir e configurar os ambientes de dev, de QA e de produção, tá? Feito isso, vem a parte de governança do projeto, início do planejamento, vamos revisar aí as melhores práticas do RPA, padronização de código e começar a definir a estimativa de esforço para esse projeto. Feito isso, chega a fase da modelagem. Na modelagem, a gente vai discutir aí com todos os desenvolvedores o fluxo de trabalho, criar os cenários de teste, já preparar as massas de dados para que a gente possa, após o desenvolvimento, testar todo esse desenvolvimento. Bom, chegou a fase da construção. Na construção, nada mais é do que o desenvolvimento de fato, programação, né? Como todos aqui já conhecem, então a gente vai construir o robô, fazer o desenvolvimento e criar toda a documentação do desenvolvimento. Feito isso, chega a fase dos testes, e aí a gente vai criar e executar todos aqueles cases de testes que nós criamos na fase de modelagem. Vamos executar os casos de teste, criar os relatórios com os resultados, tá? E levar esses testes para aprovação dos usuários das áreas de negócio. Feito isso, vem uma etapa que é fundamental, que é a etapa de sustentação. Sempre que a gente mexe em processos, independente de ser RPA, então quando a gente volta para o mundo sem automação, quando a gente mexe em processos, a gente mexe na vida de todo mundo, né? Então, quando a gente automatiza um processo, a gente precisa dar sustentação, a gente precisa fazer uma operação assistida e acompanhar a implantação da automação desse processo. Pode ser que, conforme a gente, nos meses iniciais, alguns ajustes de configuração no robô possam ser necessários. E isso só vai ser sentido a partir do momento que a gente começar a implantar esse processo e colocar ele no ar. Tá legal? Bom, vou compartilhar aqui com vocês alguns cases que nós tivemos de sucessos em nossos clientes. São cases reais e espero que contribua aí com todos vocês. Bom, a GC é um dos nossos clientes, eles são líder mundial aí na produção de vidros planos, né? E nós trabalhamos de perto com o departamento de compras. Eles tinham lá a necessidade de automatizar alguns processos de follow-up. Tinham 4 processos de follow-ups com muita repetição e feito pelo time de compras. Nós, então, conversamos com o pessoal da GC, com o departamento de compras, fizemos todo o mapeamento, entendemos cada um desses processos e entendemos que seria necessária a implantação ali de 4 robôs, para cada um desses processos de follow-up. Eu vou aqui explicar rapidamente como eles funcionam. Todos eles têm basicamente o mesmo processo. Os robôs eles estão ativos todo o tempo e eles são ativados, eles estão ativos e buscam os dados no diretório. A partir do momento que esses dados chegam no diretório, eles rascam esses dados e trabalham esses dados. Então, vamos pensar ali no follow-up de entrega de pedidos. O robô vai lá, busca todos os dados de follow-ups de entregas de pedidos, vai consultar ali os diversos clientes que estão naquele arquivo de Excel, ou enfim, do documento que for colocado ali, vai raspar esses dados e vai trabalhar esses dados, vai dividir esses dados em diferentes arquivos por cliente. E a partir daí, ele dispara o processo de follow-up para cada um dos clientes, de acordo com a configuração que foi feita para cada um desses follow-ups. Legal? Além disso, foi feito também a automação do processo de criação de solicitação de cotação, que é a RFQ. E aí eu vou compartilhar com vocês o vídeo do robô funcionando e vou explicando como ele atua. Tá legal? Pessoal, conseguem colocar o vídeo, por favor? Obrigada. Bom, então aqui o robô fez o login no sistema do NIMB, tá? E aí ele vai pegar a RC do SAP, vai vincular e vai criar uma RFQ. Ele criando a RFQ, ele vai buscar essa RFQ na sequência e vai fazer o preenchimento dela. Ele vai preencher todo o formulário de acordo com as configurações que foram setadas nesse robô. Ele vai incluir arquivos quando necessário e vai fechar essa RFQ. Aqui ele está fazendo novamente o processo, está criando uma nova RFQ, ele vai preencher novamente, vai preencher todo o formulário
e no fim disso, ele dispara essas solicitações de cotação para os fornecedores. Feito isso, os fornecedores têm um prazo de 3 dias para acessar essa plataforma da NIMB e fazerem lá a proposta deles. Tá? Então, fez lá a proposta, passou os 3 dias, o robô volta para fazer uma análise prazo finalizado. Então, depois desse prazo finalizado, o robô faz uma análise das propostas, faz um mapa comparativo e elege qual é o fornecedor vencedor. E informa esse fornecedor qual foi que ele venceu essa cotação e dá sequência e libera o pedido de compras também. Tá legal? Um outro case que nós tivemos aqui, que nós temos conosco, é da Formitex, do grupo Formitex. O grupo Formitex atua em 4 áreas distintas, na área de papel, laminado decorativo, na área de química e de logística. Na Formitex, a necessidade era completamente diferente, veio do departamento financeiro, mais da área de crédito, e eles tinham uma necessidade de automatizar a análise de crédito, devido a uma alta demanda dos chamados para análise de crédito. Então, a solução encontrada foi a criação de um robô que fizesse e automatizasse todo esse processo. Como funciona, então? O SAP cria os chamados quando o crédito está diferente de 0 e envia para o Thompson. O Thompson nada mais é do que um gerenciador de chamados, tá? Ele aparece aqui simplesmente como um gerenciador de chamados. O nosso robô, o robozinho, vai lá, acessa o Thompson no menu dos relatórios, baixa a lista com todos os chamados e começa a trabalhar em cima de cada um desses chamados. Ele vai trabalhar em cima de cada um desses chamados dentro do processo que eu vou citar ali embaixo. Então, ele vai abrir o chamado, vai fazer uma consulta na Receita Federal, consultando o cartão do CNPJ. Quando ele entra na Receita Federal, ele faz lá uma quebra de CAPTCHA, né? Consulta o cartão do CNPJ, traz todos esses dados e atualiza o chamado no Thompson. Feito isso, ele entra no SPC, consulta o SPC, busca os dados e atualiza no chamado. Depois dessas duas etapas feitas, é feita uma análise de crédito desse cliente, desse CNPJ, e aí, então, o robô envia para o SAP a data de verificação do crédito, atualiza essa data de verificação no SAP e atualiza o limite de crédito no SAP. Quando chega essa notícia no SAP, quando chega essa informação nova no SAP, aí chega um alerta para o gestor, para que o gestor faça, então, a parte estratégica, né? Então, ele vai definir, vai decidir se ele vai liberar ou não esse limite de crédito a mais ou não. Aí não acabou ainda, o robô continua, ele atualiza o chamado no Thompson e fecha o chamado, né, com todos os dados atualizados. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui também um caso de varejo, tá? Que é da ReHap, acredito que todos vocês aí conheçam, né? É bem conhecida. Então, foi uma necessidade do departamento comercial e eles tinham lá uma demanda. O departamento comercial fazia uma série de pesquisas manuais. Então, eles visitavam os sites dos top 4 concorrentes deles manualmente, visitando e buscando informações de diversos produtos para fazer comparação em relação de preços e fretes, né? Isso, e comparando o frete em todo o Brasil, né? Então, o que a gente pensou? Desenvolvemos junto com o time da ReHap um robô que automatizasse esse processo. O que acontece hoje? O robô busca, né, uma planilha com os dados dos concorrentes. Então, a gente tem lá uma planilha com dados dos concorrentes e com os produtos que eles selecionam. Isso de tempo em tempo é atualizado, tá? E são, né, modificados de acordo com a sazonalidade, enfim. Esse robô busca na planilha, raspa esses dados e vai buscar nos sites dos concorrentes que foram selecionados. Então, né, ele entra ali no site da Magalu, da Lojas Americanas, Amazon, Mercado Livre, e ele vai buscando em cada um desses sites o preço e os fretes para as regiões que foram selecionadas. Ele busca todas essas informações, concatena num documento e a gente joga isso no Power BI. A informação chega bem mais trabalhada
para o time final do comercial. Hoje esse time ele tem muito mais autonomia para fazer as análises e tomar decisões com essas informações, tá? Bom, eu compartilhei aqui um pouco da nossa experiência com vocês e mostrei que a gente consegue aí automatizar os processos em diversas áreas, financeira, comercial, enfim, eles podem ser automatizados em todas as áreas, desde que a gente tenha aí problemas de repetição de processos. Com certeza a automação traz, sem dúvida nenhuma, uma redução de tempo e um ganho financeiro, sem dúvida nenhuma, para a empresa. Bom, Thiago, comigo aqui é isso. Eu agradeço. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Obrigado pelo carinho e respeito ao tempo. Aí eu sei que é apertado para compartilhar tanto conteúdo, mas tentei correr acho aqui que o com recado... nosso tempo para fechar. Não, foi bem dado. Você mostrou, acho que do teu painel eu consegui extrair algumas coisas bem legais, que você mostrou a automação como um processo estruturado, né? Então a gente quer adotar tecnologia, quer trabalhar com algumas coisas novas, mas tem sempre que pensar de uma forma estruturada e contar com um parceiro que já tem experiência para isso é fundamental, né? Para a gente ter o sucesso daquele investimento que se faz, como, por exemplo, trabalhar com robôs, né? E também trabalhar com a parte estratégica, você liberar a gestão, acho que uma palavra feliz que você usou também, que a gente fala bastante, é isso, né? Liberar o tempo das pessoas para trabalho na parte estratégica, né? Então, enquanto o robô ele faz a gestão operacional, trabalha ali com aquilo que é repetitivo, que gera erros, quer realmente ser mais eficiente, as pessoas ficam numa camada mais estratégica e conseguem trabalhar o negócio, né? Então, a gente não... Obrigado, Camila, acho que dá para chamar todo mundo para dar um até logo aqui. A gente não vai ter tempo para fazer a rodada de perguntas, mas acho que valeu a pena o sacrifício, porque a gente compartilhou muito conteúdo bacana, vocês trouxeram, acho que um painel brilhante para a gente aqui. Feliz também, agradecer ao Parque e dar parabéns pela diversidade que a gente tem nesse painel. A gente não vê sempre esse equilíbrio de ter mulheres, de ter um público mais diverso aqui compartilhando conhecimento de verdade conosco. Então, estou super contente. Convido quem está assistindo o painel, quem ficou com perguntas. Eu sei que a gente tem uma série de perguntas, então a gente não vai ter tempo, mas tem bastante gente interessada em conversar com vocês. Pessoal, acessem a plataforma lá, está todo mundo com os estandes abertos, tem os contatos das empresas. Esse aqui é um ponto de networking também, então falar com a Adriana, com o Gustavo, com a Camila, pelo LinkedIn, somos nós todos acessíveis aqui, a Panda está lá também, eu também estou lá. Então agradeço a vocês todos, agradeço ao pessoal do Parque por um excelente conteúdo compartilhado, espero que tenha sido relevante para todo mundo e aproveitem o restante do evento. Até logo, muito pessoal. Obrigada, bom dia a todos. Thiago, prazer. Estamos à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Volta, Vanessa. É isso mesmo, esse encontro foi muito bom, inclusive nós recebemos algumas perguntas aqui, mas por conta do tempo não será possível passar para vocês, mas elas serão encaminhadas. Vocês podem continuar conectados aí e responder essas perguntas. Quem mandou foi o Daniel. Daniel, fique tranquilo, continue conectado aqui com a gente, que as perguntas serão encaminhadas aqui aos nossos participantes desse painel. Agora nós vamos ter um breve intervalinho de 15 minutos. Às 11h30, voltaremos para mais um encontro. Aqui o tema que nós vamos debater aqui no nosso próximo encontro será Indústria 4.0, integração de sistemas e processos. Esse evento ele está sendo realizado totalmente de forma digital. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico, mas por meio dessa plataforma que nós estamos conectados, você pode aproveitar agora esses minutinhos para passear aí pelos nossos estandes virtuais. Inclusive, reuniões de negócios também estão sendo realizadas, mais de 400 rodadas de negócio já estão agendadas aqui de forma virtual pela plataforma. Então, fique agora à vontade nesses próximos 15 minutos e eu te espero. Já já a gente se encontra novamente para o terceiro painel desta quarta-feira, dia 23 de junho. Até já!
Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.